Olá, pessoal, vou mostrar hoje um livro para vocês, que é um livro que eu estava lendo ontem também. É um livro muito interessante, é um livro muito conhecido. O livro se chama A Águia e a Galinha, de Leonardo Boff. É esse aqui o livro, né? Imagino que muitas pessoas aqui já tenham lido. Esse é aquele livro, pessoal, que eu digo assim: você demora 2 horas para ler e demora a vida inteira para conseguir entender, e algumas pessoas vão passar a vida inteira sem entender. Leonardo Boff, ele é um teólogo, ele é um filósofo, ele tem um doutorado na Universidade de Berlim, ele é um escritor bastante importante, mas ele é um cara bastante polêmico, na verdade, né? Principalmente por questões religiosas. Em determinado momento, lá na década de 90, começo da década de 90, ele tem uma cisão com a igreja, e isso acabou trazendo uma série de dificuldades para ele, né? Ele se envolve já com com a teologia da libertação da década de 60, e ele acaba fazendo uma leitura do Evangelho que é uma leitura muito mais social, né? Então, ele defende isso, que o Evangelho ele tem que ser analisado segundo uma ótica social e cultural. Enfim, ele é um sujeito extremamente polêmico, mas nós não vamos falar de Leonardo Boff aqui, hoje, pelo menos. Mas esse livro aqui, ele é um livro que ele é escrito no seguinte contexto. Ele começa contando que havia um professor e um político em Gana que, em determinada circunstância, ao redor da década de 20, década de 30, eles estavam discutindo junto com um pessoal local no país de Gana. Gana é um país muito pequeno que fica no Golfo da Guiné, entre Costa do Marfim e o Togo, e eles estavam discutindo ali a respeito da libertação colonial da Inglaterra. E esse sujeito, chamado James Agree, que é um político, um professor, conta então uma fábula para tentar convencer as pessoas a respeito do ponto de vista dele. Fábula, pessoal, é uma história que normalmente se utiliza de animais ou de objetos inanimados, mas que assumem personalidades humanas para poder contar uma história que normalmente é uma história moralizante, é uma história que traz algum conceito ético, algum conceito sociocultural, né? Então, enfim, a história que ele conta aqui, essa fábula, é a seguinte: ele conta que tinha um camponês, e esse camponês ele criava galinhas. Em determinado dia, ele diz assim: olha, eu vou sair para dar uma volta porque eu quero procurar uma outra ave que eu possa criar em cativeiro também. E aí, então ele vai para um outro campo perto da fazenda dele. Quando ele olha para o ninho, ele vê uma águia ali, só que é uma águia filhote. Ele pega essa águia e leva para a fazenda dele. Só que quando ele chega com essa águia na fazenda dele, ele fica com dúvida sobre como criar a águia. E aí o que ele faz? Ele fala: puxa, eu vou colocar essa águia para crescer junto com as minhas galinhas. E ele pega a águia e coloca lá no galinheiro, e essa águia ela vai crescendo junto com as galinhas, né? 5 anos depois, esse camponês recebe a visita de um naturalista, e esse naturalista está andando pela fazenda. Quando ele olha o galinheiro, ele chama o camponês e diz: olha, aquele animal ali, ele não é uma galinha, é uma águia. E aí então o camponês diz assim: não, aquele animal hoje ele é uma galinha, porque ele foi criado como galinha. Nos últimos 5 anos, ele ciscou com as galinhas, ele se alimentou com as galinhas, ele caminhou com as galinhas, portanto, hoje ele é uma galinha. E aí o naturalista diz: não, aquele animal ele é uma ave, porque no seu espírito existe a liberdade, no seu espírito existe a paixão pelo céu, no seu espírito existe a capacidade de voar, então ele não é uma galinha, ele é uma águia. E o camponês disse: olha, você pode pensar dessa forma, mas aquele bicho é uma galinha porque ele se comporta como galinha. E aí então o naturalista diz: olha, vamos fazer um experimento então, me dê uma chance para eu te mostrar que aquele animal ele continua sendo uma águia. E aí num dia eles pegam a águia, o naturalista coloca a águia sob seus braços, e aí ele diz assim para a águia: já que você de fato é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, então abre as suas asas e voa. A águia olha atordoada para um lado, olha para o outro, e quando ela olha para trás, ela vê as galinhas no chão, ela imediatamente pula do braço do naturalista e vai ciscar com as galinhas. E aí o camponês diz: eu avisei ao senhor, ela deixou de ser águia, hoje ela é uma galinha. E aí o naturalista pede uma segunda chance, fala: olha, vamos tentar amanhã um novo experimento. No outro dia, eles sobem no teto com a águia, e aí então o naturalista ergue a águia e diz para ela: é, águia, já que você de fato é uma águia, abra suas asas e voa.
mas a águia olha para baixo novamente, vê as galinhas ciscando, pula das mãos do naturalista e vai de novo com a galinha. E aí então o camponês diz novamente, não adianta novos experimentos, ela deixou de ser águia, ela é uma galinha. E aí o naturalista diz, vamos fazer amanhã um último experimento. E na manhã seguinte eles pegam a águia, saem da cidade e vão para as montanhas. E aí em determinado momento o naturalista ergue a águia o mais alto que ele pode e ordena à águia, águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voa. A águia olhou ao redor, olhou em todo o redor. Tremia como se experimentasse uma nova vida, mas ela não voou. Então, o naturalista segurou-a firmemente bem em direção ao sol, para que seus olhos pudessem encher-se da claridade solar e da vastidão do horizonte. Nesse momento, a águia abriu suas potentes asas, grasnou em um típico qual das águias e ergueu-se, soberana, sobre si mesma e começou a voar para o alto, a voar cada vez mais alto, a voar cada vez mais longe. Voou, voou até confundir-se com o azul do firmamento. E aí então o naturalista diz ao camponês, eu te disse que esse animal tinha espírito de águia, e quem tem espírito de águia jamais se torna galinha. Muito bem. Por que esse livro, pessoal, eu comecei dizendo para vocês que ele é um livro que ele demora 2 horas para ler, uma vida inteira para entender e que algumas pessoas não entenderão? Porque ele traz um conceito filosófico que é um conceito tripartite, né? Que é o seguinte, quem você um dia foi, quem você é hoje e quem você é de verdade, porque quem você é de verdade é o que te projeta para o futuro. Então, essas três pessoas, elas residem dentro de cada um de nós, quem a gente era, quem a gente é hoje, quem a gente é de verdade. Então, isso é uma coisa muito interessante. Existem muitas análises filosóficas a respeito desse livro, existem algumas análises psicanalíticas a respeito desse livro, mas ele fala muito sobre comportamento, né? Por quê? Porque aquele animal tinha espírito, tinha índole de águia, mas ela foi criada copiando o comportamento de outros animais locais, e então ela passou a expressar aquele comportamento, tal qual acontece com nós, os seres humanos. Então, nós, quando nascemos, nós nascemos desapercebidos, nós nascemos sem comportamentos instituídos. E esses comportamentos eles vão sendo afixados no nosso eu, enquanto por conta do nosso crescimento, né? Então nós vamos copiando comportamentos e vamos constituindo quem nós seremos. Claro que uma análise filosófica disso diz assim, bom, então se isso é verdade, todas as pessoas teriam o mesmo comportamento, todas as pessoas seriam iguais, e isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque uma parte do comportamento animal, uma parte do comportamento biológico é derivado desse mecanismo de aprendizado, que é a cópia com reforçamento, mas o autodeterminismo de cada indivíduo diz a ele o que ele vai fazer com as suas ferramentas, né? Então, depois que você tem um conjunto de comportamentos, o autodeterminismo diz o que você fará com aqueles comportamentos e é a partir desse momento que as pessoas começam a se diferenciar na vida. Eu vou falar de novo então, o livro se chama A Águia e a Galinha, de Leonardo Boff. Ele é um livro muito rápido de ser lido, né? Você lê numa sentada esse livro aqui, mas é um livro que tem uma pegada filosófica muito, muito interessante. Eu sugeriria que quem fosse ler esse livro lesse desprovido dos preconceitos a respeito desta figura que é Leonardo Boff, para que você possa fazer uma interpretação muito pura dessa fábula. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.